Bem-vindo, pessoal. A gente veio aqui para falar sobre o ensinamento de aptidão física para crianças, com base no capítulo 7 do livro Educando Crianças sobre Aptidão Física, de Stephen Virgílio. Quando falamos de aptidão física no ambiente escolar, não basta simplesmente escolher alguns exercícios e colocar para a criança fazer. É necessário pensar previamente no objetivo da aula, nas atividades que serão realizadas, nos materiais disponíveis, na segurança dos alunos e também na maneira como as atividades serão organizadas. O capítulo apresenta justamente uma proposta que busca juntar a atividade física ao currículo da educação física. Um ponto importante apresentado pelo autor é que as aulas podem ser estruturadas em diferentes segmentos. O planejamento apresentado no capítulo considera momentos como a introdução, os conceitos teóricos sobre o tema, o desenvolvimento das atividades físicas e o encerramento. Além disso, o planejamento deve ser pensado de forma contínua e não apenas para uma aula isolada. O capítulo apresenta exemplos de programas anuais, em quais diferentes conteúdos e componentes de aptidão física são trabalhados ao longo das semanas. Então, durante o nosso podcast, vamos primeiro apresentar como esse planejamento é estruturado e depois discutir como podemos relacioná-lo com aquilo que estudamos na disciplina. Um dos principais pontos do capítulo são os elementos que precisam ser considerados no planejamento de uma aula. O primeiro é o foco da aula. Ele representa o conteúdo específico que será trabalhado, ou seja, antes de escolher os exercícios, o professor precisa saber exatamente o que pretende desenvolver naquela aula. Depois aparecem os objetivos. O livro organiza esses objetivos em 3 dimensões: cognitiva, psicomotora e afetiva. Na dimensão cognitiva, a preocupação está com aquilo que o aluno precisa compreender ou conhecer. Na dimensão psicomotora, o objetivo está relacionado aos movimentos e ao desenvolvimento físico. Já a dimensão afetiva envolve valores e atitudes como cooperação, confiança e participação. Outro elemento é o equipamento e as instalações. O planejamento deve especificar quais materiais serão utilizados e como eles serão distribuídos entre os alunos. Também existe uma preocupação específica com a segurança. O professor deve verificar os equipamentos, os espaços e possíveis riscos antes da realização das atividades. Por fim, o capítulo apresenta etapas como introdução, procedimento e encerramento. Portanto, podemos perceber que planejar não significa somente escolher exercícios, é pensar na aula como um todo, desde o objetivo até a organização e a segurança. Outro aspecto interessante do capítulo é a organização do tempo da aula. O autor apresenta uma sugestão de distribuição dos segmentos, sendo ali 15% para introdução, uns 30% para conhecimento teórico relacionado ao tema, 45% para fazer a prática dos exercícios e uns 10% ali para encerramento. Essa organização mostra que a aula não deve ser composta apenas por prática de exercícios. Existe um momento para apresentar conceitos e ajudar a criança a entender o que ela está fazendo. Na introdução, por exemplo, o professor pode explicar o que será trabalhado e por que aquilo é importante. Durante os procedimentos, são desenvolvidas as atividades planejadas. O capítulo apresenta diferentes possibilidades, como circuitos, estações, atividades com corda, bola, bambolê e outros materiais. Já o encerramento possui uma função importante. Ela pode ser utilizada para retomar o conteúdo da aula, verificar se os alunos compreenderam o que foi trabalhado e prepará-los para a próxima atividade. Isso demonstra que cada parte possui uma finalidade. Outro ponto importante é que o planejamento não precisa ser totalmente rígido. O professor pode adaptar as atividades de acordo com o nível dos alunos, de acordo com os recursos disponíveis ou com as características da turma. Assim, o planejamento funciona como uma orientação para organizar a aula, mas permite adaptações durante a prática. Planejamento ao longo do ano. Além do planejamento de uma aula específica, o capítulo também apresenta uma perspectiva mais ampla, o planejamento ao longo do ano letivo. Um dos principais exemplos organiza um programa de 36 semanas. Nesse planejamento, os conteúdos vão sendo distribuídos ao longo do ano, combinando atividades físicas, habilidades esportivas e conceitos relacionados à aptidão física e à saúde. Por exemplo, algumas semanas são destinadas a atividades introdutórias e jogos cooperativos. Em outro momento aparece o pré-teste de aptidão física, cardiorrespiratório e diferentes habilidades esportivas. Também aparecem conteúdos relacionados a futebol, basquete, vôlei, ginástica, dança e jogos. No final do programa, existe novamente uma avaliação da aptidão física, que é associada à saúde. E isso mostra uma ideia importante do capítulo. A aptidão física não deve aparecer de maneira isolada ou ocasional nas aulas de educação física.
Ela pode ser desenvolvida progressivamente durante todo o ano. O planejamento também permite que o professor acompanhe a evolução dos alunos e faça alterações no programa quando necessário. Dessa forma, existe uma sequência entre as aulas, em vez de cada aula ser uma atividade completamente inadequada da anterior. O capítulo apresenta vários exemplos de como esse planejamento pode ser colocado em prática, e um deles trabalha a aptidão física dos músculos da parte superior do corpo, e utiliza atividades como atravessar uma escada horizontal, flexões e movimento com materiais. Outro exemplo, ele trabalha a resistência cardiorrespiratória, e tem a possibilidade de exercício, pular corda, corrida e atividade com bola. E também existe uma estação destinada à resistência abdominal, e aí os alunos eles vão fazer diferentes tipos de exercício. E um aspecto interessante que eu achei no capítulo é que ele apresenta uma estação de brincadeiras livres para atividade física. E aí, nesse caso, o aluno ele vai escolher os movimentos e também vai criar suas próprias atividades. Ele vai ter a liberdade para poder fazer o exercício que ele quer. E ele vai utilizar materiais como bambolês, bolas e até fitas. E também essas atividades parecem organizadas em estações. E aí os alunos eles são divididos em pequenos grupos, fazendo rotações dessas estações e diferentes séries também. E esses exemplos eles mostram que trabalhar a aptidão física não significa necessariamente utilizar exercícios repetitivos e sem criatividade. O professor ele pode utilizar jogos, esportes, circuitos, desafios e atividades recreativas, e assim desenvolver diferentes componentes de aptidão física. Agora que apresentamos os principais pontos do capítulo, podemos relacionar esse planejamento com os conteúdos que estudamos na disciplina. Uma primeira relação importante é com o desenvolvimento motor. As crianças estão em diferentes níveis de desenvolvimento e por isso não podemos simplesmente aplicar a mesma atividade da mesma maneira para todos. Isso aparece no próprio capítulo quando ele apresenta diferentes níveis de desenvolvimento e diferentes possibilidades de atividade. Por exemplo, em uma atividade com bola, podemos começar com uma tarefa mais simples e aumentar gradualmente a dificuldade. Em um circuito de drible, ou podemos alterar a distância entre os obstáculos, a velocidade ou a complexidade do percurso. Isso também se relaciona com a ideia de que o professor precisa considerar o nível de desenvolvimento da criança ao planejar uma atividade. Outro ponto é que os objetivos não são apenas físicos, o livro também trabalha objetivos cognitivos e afetivos. Então, uma aula pode desenvolver uma capacidade física ao mesmo tempo em que trabalha habilidades motoras, conhecimento sobre o próprio corpo, cooperação e confiança. E aí você me pergunta se seria adequado aplicar exatamente o mesmo planejamento para crianças de diferentes idades. E a resposta é que não. O planejamento precisa considerar as características, o nível de desenvolvimento da turma, adaptando as atividades, dificuldades, materiais e objetivos. Outra relação importante é como conceitos de aptidão física e saúde estão relacionados. O capítulo nos mostra que a educação física escolar pode trabalhar conceitos como resistência cardiorrespiratória, aptidão muscular e flexibilidade. Mas isso não precisa acontecer de maneira individualizada. Podem acontecer através de atividades em conjunto. Podemos, por exemplo, trabalhar resistência cardiorrespiratória em atividades como jogos, brincadeiras, corridas e atividades com bola. Da mesma forma, podemos trabalhar força e aptidão muscular, utilizando circuitos, brincadeiras e atividades esportivas. Isso é importante, porque o objetivo da educação física escolar não é que o aluno faça o maior número de atividades dentro de uma aula. O planejamento precisa fazer com que a criança compreenda a importância da atividade física e desenvolva experiências positivas com o movimento e o momento da aula. O capítulo também mostra a importância de inserir conceitos relacionados à saúde através das atividades práticas. Por isso, podemos relacionar o planejamento da aula com a ideia de que a educação física construa hábitos positivos e ativos além do ambiente escolar. Uma pergunta para a discussão. Qual seria a diferença entre simplesmente cansar uma criança durante a aula e realmente trabalhar a aptidão física durante a aula da escola? A principal diferença está justamente no planejamento.
Uma aula planejada possui objetivos definidos, controle das condições de segurança e uma progressão adequada. Para finalizar, a gente pode discutir também a importância do professor em saber planejar e, ao mesmo tempo, conseguir adaptar todo esse planejamento. Imagina, por exemplo, uma turma em que alguns alunos possuem certa facilidade para realizar certo exercício, em comparação de outra que já possui certa dificuldade. Se o professor simplesmente aplicar a mesma tarefa para todos, alguns podem achar a atividade muito fácil, enquanto outros podem ter dificuldades para realizá-las. O planejamento apresentado no capítulo permite pensar em diferentes níveis de dificuldade. Podemos modificar materiais, distâncias, números de repetições, tempo de atividade ou até a complexidade do movimento. Outro ponto que chamou a nossa atenção foi a preocupação com a segurança. Antes das atividades, o capítulo recomenda verificar os equipamentos e espaços e orientar os alunos sobre a maneira correta de realizar movimentos e caso precise manusear algum objeto. Portanto, podemos concluir que o planejamento para a aptidão física na escola precisa ser intencional, progressivo e adequado a cada tipo de cada criança. O professor deve pensar no que quer desenvolver, como vai desenvolver, quais materiais possui, quais cuidados precisa tomar e como vai avaliar se os objetivos foram alcançados. E, principalmente, a aptidão física pode ser trabalhada de maneira integrada às brincadeiras, aos jogos, de uma forma mais lúdica, aos esportes e às experiências próprias da educação física escolar. Assim, o planejamento deixa de ser aquela organização burocrática da aula e passa a ser uma ferramenta para proporcionar uma melhor experiência de movimento e contribuir para uma vida fisicamente ativa. Esse foi o nosso podcast do capítulo 7, com o tópico Planejamento para a Aptidão Física. Obrigado pela atenção.